Então, o π vai cortar com o π e o r quadrado e r cúbico vai cancelar, então a gente acaba tendo r. Agora, veja essa equação. A dispersão, que é a razão do número do átomo na superfície, em comparação com o número total, é dado pela essa equação 3 dividido por r, ou 6 dividido por d, né? Onde d é diâmetro, o r é o raio. O F diminui quando a gente aumenta o R, o raio, ou quando aumenta D, o diâmetro da partícula. Então, quando a partícula fica maior, a dispersão fica menor, ou seja, a razão do átomo na superfície, em comparação com o número total, diminui. Mas quando a gente tem o D menor, tamanho de partículas menor, diâmetro da partícula menor, o valor do F é maior, ou seja, tem mais átomos na sua superfície do que na bulk. Então, esse é o efeito da superfície do partículas. Com o aumento do R, ou do raio do átomo, da partícula, o F cai. Aqui é mostrado como o F diminui com o raio. Por exemplo, quando a gente coloca o raio, né, aumentando do 0 até 10 nanômetros, a porcentagem do átomo na superfície cai quase exponencialmente. Então, essa equação mostra, essa gráfica é explicada usando essa simples relação entre dispersão e o raio, o diâmetro de uma partícula. Aqui, de novo, a área superficial, aqui é o número do átomo, aqui é a área superficial, né, que é metro quadrado por grama. Também diminui quando a gente aumenta o tamanho da partícula. Então, o número do átomo na superfície cai e também a área superficial, onde a massa, por exemplo, a gente tem área, né, de umas partículas dividido por massa em grama. Então, a massa, a gente pode fazer essa relação volume vezes densidade, nos dá massa. Você pega a área superficial e depois divide por a massa em gramas e você vai ter um resultado desse tipo, onde a área superficial cai quando a gente aumenta o tamanho de partículas. Então, esses são efeitos da superfície, do efeito do tamanho da partícula nas propriedades da superfície dos nanopartículas. Aqui é uma coisa didática, né? É mais ou menos para poder enxergar o que acontece. Porque a gente fala que os nanomateriais têm área superficial maior, ou o número de átomos na superfície é maior, a fração de átomos na superfície de uma nanopartícula é maior em comparação com o bulk. Aqui é um cubo, né, em bulk, 1 centímetro por 1 centímetro. Olha, a área superficial do um cubo é maior que desse pequeno cubos, mas se você compara, olha, se você quebra esse grande cubo em pequenos pedaços, cada vez que você quebra, você está gerando novas superfícies expostas. Por exemplo, aqui é só esse lado exposto, esse lado exposto, esse lado de cima. São 6 lados expostos. Mas se eu quebro ela em pedaços menores, eu estou criando novas superfícies expostas para fora. A superfície exposta que é importante. Tá bom, então. Vamos de novo, né? Eu já falei 3 slides a mais, mas vou falar de novo. Aqui é um cubo. Cada lado do cubo é 1 centímetro. Então, a área total de 6 lados seria 6 centímetros quadrado, certo? Quando a gente quebra esse cubo grande em pequenos pedaços de 1 milímetro, aqui é 1 centímetro, então é 1 milímetro, 10 vezes menor cada cubo agora. E a minha área superficial, se a gente calcula, chega para 600 centímetros quadrados. Se eu pego esses cubos e ainda faço um pó dela, macerando para fazer um pó dela, eu chego para 6 milhões do centímetro quadrado. Milhões, na verdade. Então, aqui é um exemplo que quando eu quebro um pedaço grande em pequenos pedaços, estou criando novas superfícies expostas, e minha área superficial está aumentando daqui
do bulk para o pó. Aqui imagina que esse bloco tem uma massa, a quantidade de massa fixa, ou seja, vamos dizer que é 1 grama desse material. Aqui 1 grama, aqui 1 grama, a mesma massa, mas tem a área superficial diferente quando eu diminuo o tamanho de partículas. Isso é o efeito do tamanho de partículas do nanomateriais, né? Para a mesma massa, a gente pode criar novas superfícies quando a gente diminui o tamanho de partículas. Aqui é outro exemplo do mesmo bloco, né? Centímetro, e você tem área superficial 6 centímetros, mas se eu diminuo o tamanho do pó, de cada grão desse pó para 10 nanômetros, eu acabo tendo uma área superficial 600 metros quadrados. E isso dá para cobrir chão de um campo de tênis, na verdade, né? 2 campos do tênis, né? Quadras do tênis. Dá para começar essa quantidade do pó. A área superficial dele é tão elevada. Aqui é um outro exemplo que mostra o número de átomos na superfície dela. Aqui o número total do átomo nesse bloco é 4.906, né? Desses bolinhas. Vamos imaginar que esses são átomos. E N minúsculo é o número de átomos na superfície nesses lados do cubo. 10 lados do cubo. Agora, se eu esse número pelo número total, eu vou ter 36% do átomo na superfície. Eu quebro esses blocos em 8 pedaços menores e eu tenho o mesmo número total, mas agora o número do átomo na superfície aumentou de 1.352 para 2.368, ou seja, 58% do átomos estão na superfície agora. Se eu quebro ainda mais cada pedaço em 8 pedaços, eu tenho o mesmo número do átomo total, mas o número do átomo na superfície chega muito perto, 88% do átomo na superfície. Isso mostra o efeito da redução do tamanho de partícula na área superficial. Esse gráfico mostra a razão do número de átomos no superfície, chamado NS, e NV é número total, né, do átomos. Essa razão é normalizada para 1. Então, quando a gente tem um tamanho reduzido, o número de átomos total é pouco. Aqui é o número total, né, no x-axis. Quando esse número de átomos total é pequeno, o tamanho da partícula também é pequena, eu tenho muito mais número do átomo na superfície, mas quando eu aumento o número total do átomo, ou seja, o tamanho da partícula aumenta, eu perco a fração de átomos na superfície e fica diminuído. Isso significa que a gente pode fazer nanopartículas usando nanotecnologia e podemos fazer novas químicas, porque a superfície é importante. O que significa nova química? Quando a gente diminui o tamanho da partícula, a gente aumenta a área superficial e o número de átomos na superfície expostos também aumentam. Isso resulta numa reatividade maior. Como assim? Eu lembro que a gente falou do ouro. Quando você pega um bloco do ouro, o bloco do ouro não tem uma boa reatividade, mas quando você pega a nanopartícula do ouro, a gente cria nova superfície, muito átomos na superfície dela, e a energia da superfície também aumenta, e aumenta a reatividade do ouro. O ouro, na forma de nanopartícula, é bastante reativo. É usado amplamente no catálises. E outras propriedades físicas e químicas também são diferentes. A gente vai falar do catálises e da fotoluminescência nos próximos slides. Fotoluminescência, a gente vai falar do quantum dots, e eu vou dar um exemplo desse fotoluminescência como exemplo do catálisis. E aqui, a gente fala que a entalpia da superfície e a entalpia do bulk do material pode ser diferente. E isso era a razão que eu perguntei para vocês, né? Eu perguntei uma questão no aula anterior. Por que rutila é mais estável quando é no tamanho grande, no bulk, mas a anatase fica mais estável quando o tamanho da partícula é reduzida? A resposta dessa nessa questão da entalpia, porque a entalpia da superfície da anatase é menor. Então, quando eu diminuo o tamanho da partícula, eu também diminuo a entalpia
superfície e a diminuição da entalpia da superfície é contribuído total da quando a entalpia do sistema fica mais estável. Então, como que eu vou desligar? Então, a Natas, nanoanatas, tem uma entalpia da superfície menor, que deixa ela mais estável com o tamanho do reduzido, mas a entalpia bulk utila é maior, é menor. Então, quando vocês comparam a Natas em bulk com o Rutila em bulk, o Rutila fica mais estável, porque a entalpia do bulk do Rutila é menor. Então, essa era a razão da estabilidade, a pergunta que eu fiz. Mas por que ouro num bloco com partículas não é reativo, é inerte, mas nanopartícula do ouro é reativo? A resposta está aqui, ó. E é o tamanho de partículas de cima para baixo, o tamanho está diminuindo. Quando o tamanho da partícula diminui, a gente vê um aumento na energia da superfície. A superfície fica mais reativa quando a gente diminui o tamanho de partículas. E isso leva a diferença no comportamento do material quando o material está na forma do bulk e quando o material está na forma do nanopartículas. O nanopartículas tem uma... A superfície está carregada, mais, tem muitas imperfeições quando o tamanho da partícula é menor. Ou seja, a energia da superfície dela é maior, ela é mais reativa, então ela quer reagir com outros, com moléculas orgânicas, por exemplo, no catálisis, quando o tamanho da partícula é menor. Um outro efeito que foi observado na partícula do ouro é sobre o ponto da fusão, é melting point, né? Quando você aquece um sólido, ela vira líquido, esse é o ponto da fusão. Então, a ponto da fusão do ouro depende do tamanho da partícula. Aqui, nesse eixo, é o tamanho da partícula de 0 até 250 angstrom, é o diâmetro da partícula. Aqui é a fonte da fusão. Vocês conseguem ver, enxergar nessa faixa dos 100 a 10 nanômetros, nessa faixa, quando eu diminuo o tamanho da partícula, a ponto da fusão também diminui, ou seja, fica mais fácil de derreter aquecendo uma nanopartícula do ouro do que um bloco do ouro. É, a ponta da fusão de um bloco do ouro é diferente do que do ouro na forma de nanopartículas. A razão é aqui, ó, quando a gente diminui o tamanho da partícula, o fundo da fusão diminui. Por quê? Diminui porque a energia da superfície aumenta. A superfície fica mais reativa e fica mais fácil de fazer a fusão do ouro.